Meus amados irmãos, nós lemos nessa noite a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo de número 1, do versículo 9 até o versículo de número 12. Vou ler novamente o texto da palavra do Senhor e em seguida nós estaremos refletindo sobre essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos isso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu interior agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graça ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, aqui é uma oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz esta oração e esta oração nos mostra algumas realidades e alguns pedidos que o apóstolo Paulo faz aqui por essa igreja. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe. O apóstolo Paulo, ele faz por essa igreja, os colossenses, os irmãos que estavam ali em Colossos, na cidade de Colossos, a igreja que também somos carros chamados os Colossenses. E aí Paulo, no versículo 9, ele começa essa oração por esses irmãos, essa forma de interceder ali pelos irmãos. E aí Paulo, ele diz: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, entendimento espiritual. Perceba que no versículo 9, o apóstolo Paulo ele faz menção, ele faz pedidos por esta igreja, e isso é muito precioso para nós atentarmos e percebermos a respeito disso. O apóstolo Paulo fala por esta razão. Que razão é essa que o apóstolo Paulo ele está se referindo? A gente já falamos para os irmãos na quinta-feira passada sobre o contexto dessa igreja, o contexto que esses irmãos estavam vivendo. O porquê que Paulo escreve essa carta aos Colossenses. A gente viu que esses irmãos, eles recebem o Evangelho no capítulo de número 1. A gente já lemos isso, já falamos aqui sobre a semente do Evangelho. Nós percebemos também que quando Paulo ele escreve esta carta aos irmãos, ele faz menção daquele que levou a mensagem do Evangelho, o irmão Epáfras, que ouviu a mensagem na cidade de Éfeso. E ao receber esta mensagem pela vida de Paulo, ele retorna à cidade de Colossos. E quando ele chega na cidade de Colossos, ele ministra, ele prega o Evangelho naquela cidade. Ele prega a mensagem do Evangelho. A semente do Evangelho é ali anunciada, é plantada naquele lugar, através da vida desse chamado irmão. E aí nasce a igreja dos Colossos, a igreja dos Colossenses, na cidade de Colossos. E Epáfras, meus irmãos, ele vai ao encontro de Paulo. Paulo se encontrava agora preso, é de lá que ele escreve esta carta.
E aí Paulo está preso. E ele chega lá para fazer a visita a Paulo. E ele conta, ele vai informar Paulo a respeito da vida desses irmãos. Ele conta o testemunho da vida deles, que eram os irmãos que receberam o Evangelho, que a sua fé, ela está sendo anunciada aonde eles chegam, que a sua fé é conhecida, é uma fé que é firmada e a base desta fé é a esperança que eles têm em Cristo Jesus. Essa é aonde a sua fé está firmada. Mas ele também não fala apenas que eles têm uma fé firmada na esperança. Eles também falam que eles têm um amor para com todos os santos, para com todos os irmãos. Então a esperança que eles têm em Cristo gera na vida deles, a gente já falou sobre isso, e estou apenas trazendo a lembrança para os irmãos. A esperança que eles têm em Jesus gera neles a fé em Cristo, a base da sua fé em Cristo, mas também gera neles amor para com todos os irmãos, para com os irmãos ali da cidade de Colossos. Mas não somente isso, ele também traz e relata para Paulo que esses irmãos, que esta igreja, ela estava sofrendo um ataque de um grupo chamado, na época, conhecido como o gnosticismo. O gnosticismo era um grupo, eram uns hereges, falsos mestres, falsos homens que chegaram diante da igreja ali de Colossenses. E aí eles tentam trazer sobre eles a heresia de que esse grupo é um grupo que eles acreditam no conhecimento. Para eles a salvação é a questão do conhecimento. Eles chegam diante deles e falam, é verdade que vocês têm um conhecimento a respeito desse Jesus, mas nós temos um conhecimento que é maior do que esse Jesus. O que é que esse grupo, eles acreditavam? Eles acreditavam que a salvação era adquirida, era alcançada por esse conhecimento. Era através do conhecimento, e o conhecimento para eles estava mais elevado do que o próprio Cristo. Eles não acreditavam, irmãos, a respeito da obra de Jesus. Mas na frente nós vamos ver que Paulo, ele também traz essa defesa. Ele fala sobre a obra de Cristo, sobre o Cristo, que nós podemos até dizer que Cristo, Paulo traz nessa carta que Cristo, ele é suficiente em todas as coisas. Ele é suficiente na criação, ele é suficiente em tudo foi feito por intermédio de Cristo e para Cristo, e tudo está em Cristo Jesus. Mas estes irmãos, agora eles chegam de grupo, eles entram no meio dos irmãos e falam, olha, como é que pode um Deus que é tão santo, este Deus que é tão santo, essa era a doutrina deles, esse Deus que é tão santo, e a matéria era má, então não tem como este Deus, ele está ligado, não tem como este Deus, na verdade o que ele estava dizendo é que não tinha como Cristo ser o Filho de Deus, por quê? Porque Deus era tão santo e a matéria era tão má, que não tinha como ele ser o Cristo de Deus. E aí Paulo ele traz essa ideia, e aí o que eles falam? Eles falam que o mundo ele foi criado pelo Deus pequeno. Havia o abismo entre o homem e Deus. E aí foi nascendo um Deus inferior ao Deus para poder ter a relação com o homem, porque Deus é tão santo que ele não pode ter a relação com a matéria que é mais demais. E nós temos o apóstolo Paulo tanto defendendo a questão dessa divindade de Cristo aqui, como também na carta de 1 Coríntios capítulo 15. Quando você vai ler aquele texto, você vai perceber que Paulo está fazendo a mesma defesa, porque lá, este mesmo grupo, na época, ele começa a tentar enfraquecer a fé dos irmãos em Corinto, também em Timóteo. Paulo começa a advertir e orientar os irmãos a respeito desses ensinamentos do gnosticismo. E a ideia deles era o seguinte, olha,
O conhecimento que vocês têm realmente é um conhecimento bom. Mas o nosso conhecimento é mais elevado do que o de vocês. Porque o nosso conhecimento é maior do que esse conhecimento que vocês têm de Jesus. O nosso conhecimento é mais elevado do que o conhecimento de Cristo. E era isso que eles estavam fazendo, tentando enfraquecer a fé dos irmãos. E é onde Paulo ele escreve a carta. Pastor, mas para que você está falando tudo isso? Porque aí é onde a gente começa a entender por que a oração de Paulo a respeito do conhecimento. No versículo 9, Paulo ele diz assim: por esta razão, razão de quê? A razão deste grupo está chegando até vocês para tentar enfraquecer a fé de vocês. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso o quê? Deste grupo que está tentando roubar a fé de vocês. Desde quando nós ficamos sabendo que havia falso profeta, falso mestre no meio de vocês, aí ele fala: não deixamos de orar por vocês e de pedir que transforme de pleno conhecimento. O conhecimento que Paulo está falando é o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo. Em outra tradução ele vai falar que nós não deixamos de orar por vocês, de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria. O que Paulo está falando é: olha, nós temos orado com vocês para que vocês conheçam a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, a soberania de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês tenham toda a sabedoria, o entendimento espiritual. Paulo está dizendo: vocês estão necessitando conhecer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, para que vocês possam agir em sabedoria e entendimento espiritual. Por que esses irmãos estavam necessitando? Para que eles não deixassem serem enrolados, enganados por esses falsos mestres que estavam no meio deles, para que eles não viessem ser roubados ali, meus irmãos, a sua fé, pois eles estavam sendo atacados, a sua fé estava sendo atacada. Este grupo estava querendo dizer que Jesus, ele não era o Filho de Deus, que Jesus, ele não era Senhor, que Jesus não era suficiente. Conhecer a Jesus, a salvação para eles era que havia um conhecimento mais elevado. E Paulo está dizendo: olha, o que vocês precisam conhecer é a vontade de Deus, não é esses conhecimentos que estão aí por esses falsos ensinos, por esses homens aí que estão tentando enganar vocês. Mas vocês precisam conhecer é a vontade de Deus. Na realidade, Paulo está dizendo: o que vocês é conhecer o Cristo de Deus, entender que Ele é soberano, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o único e que Ele é poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. É isso que Paulo está falando para eles. Não se deixe ser engordado por esses ensinamentos destes homens, que está falando que para alcançar a salvação é necessário ter um conhecimento que é mais elevado do que o próprio Cristo. Irmãos, o próprio João, o Evangelho de João, irmãos, é um evangelho teológico que ele defende justamente a divindade de Jesus, por conta que no Evangelho de João, no período que João está escrevendo, está acontecendo a mesma coisa. O grupo do gnosticismo, essa doutrina maligna que estava no meio dos irmãos, tentando dizer que Cristo não é suficiente para a salvação, que precisa de algo mais, porque Cristo, Ele não consegue ser suficiente para salvar a nossa vida.
E você já pensou, para pensar, você já percebeu que os dias que temos nós enfrentado e vivido, nós temos passado esses mesmos momentos difíceis, e na questão de que muitas das vezes hoje Cristo, Ele não é mais suficiente para a nossa salvação, que precisa ter mais alguma coisa para que nós possamos ser salvos. Em alguns lugares, inventa outras coisas, acrescenta mais alguma coisa. Não, Cristo não é suficiente. Tem que fazer também isso, tem que fazer aquilo. Irmão, o sacrifício de Cristo, Ele foi suficiente para trazer salvação à minha e à sua vida. O sacrifício de Cristo, Ele foi pleno, perfeito, agradável ao Senhor. A carta aos Hebreus vai falar sobre isso. Que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi pleno, foi único. Ele é insubstituível. Não precisa haver mais sacrifício. O sacrifício de Cristo foi perfeito para trazer salvação para a minha vida, para trazer salvação para a sua vida. Então não se engane, não se deixe ser enganado por essas doutrinas ou ensinamento que muitas das vezes diz que você precisa não somente crer em Jesus, não somente viver em Jesus, não somente, aleluia, viver uma fé em Cristo, mas precisa disso, daquilo e daquilo outro. Não, viva uma vida em Cristo, que a sua salvação, que a nossa salvação, ela já foi comprada por Ele, já foi conquistada por Ele. Ele morreu na cruz do madeiro, Ele morreu por você, para conquistar a salvação para minha e para a sua vida. Cristo é suficiente para mim e você sermos salvos. Bendito seja o nome de Jesus. Somente Cristo, irmãos. Não há necessidade de mandinga. Não. Cristo é suficiente. Como o nosso irmão Adriano até citou, Romanos 8. Que se nós estamos em Cristo e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. E para nós não há nenhuma condenação. É o apóstolo Paulo que está falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Cristo está sobre a sua vida, Cristo reina sobre a sua vida, Cristo reina sobre a nossa vida. Então descanse o coração, descanse sua vida. Se nós estamos em Cristo e andando segundo o Espírito, nenhuma condenação há para a minha vida, para a sua vida, porque Cristo, aleluia, Ele já conquistou a salvação dos nós. Bendito seja o nome de Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos. Paulo está dizendo: eu oro. Nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que transporte o pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor diariamente: Senhor, me concede conhecer os teus planos, a tua vontade, o teu querer sobre a minha vida. Senhor, me faz compreender os planos, os teus desejos na congregação que estou. O que o Senhor deseja de mim lá, para me ser bênção na vida dos irmãos e das irmãs, na vida da igreja. Me faz conhecer. E se nós pedirmos, irmãos, o Senhor Ele nos dá. Porque o apóstolo Tiago, ele diz que aquele que não tem sabedoria, peça a quem? Deus. Peça a Deus e Ele concede, irmãos. Glória a Jesus. Ele concede para nós conhecermos a vontade dEle para a nossa vida.
Você não é obra do acaso, irmãos. Você não está aqui por conta do acaso. Não estou lá na igreja por um acaso. Não tinha outro lugar para mim ir. De repente eu cheguei lá e estou lá por acaso. Não, você não está aqui por acaso. Você não segue o Senhor por acaso. Ele não salvou a sua vida e não eu por você por acaso. Mas Ele fez isso porque Ele tem projeto, tem plano de Deus para a nossa vida. Basta nós, irmãos, buscar conhecer a vontade de Deus. Porque no versículo de número 10, esse texto é muito glorioso, irmãos. O entendimento que Paulo está falando em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Discernimento. O entendimento do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos concedendo compreender, entender a vontade de Deus, o querer de Deus. Aí ele fala que quando eu estava orando por esses irmãos, para que eles conhecessem a vontade de Deus, o querer de Deus, e que o Senhor concedesse a eles a sabedoria e o entendimento espiritual, há um propósito. Porque quando eu conheço a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, irmãos, o querer de Deus, e que Ele me concede essa sabedoria de entendimento espiritual, aí Paulo fala, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Perceba, irmãos, que a oração do prisioneiro tem propósito. O Senhor está preso. A gente já falou sobre isso. É de lá que ele escreve esta carta, da prisão. E a carta é a oração de um prisioneiro, de um homem que está preso. Mas que mesmo preso, ele ora pela vida desses irmãos, pedindo que o Senhor conceda a eles inteligência espiritual. Inteligência espiritual. É o que todos nós necessitamos de Deus, irmãos. Inteligência espiritual. Por que a necessidade dessa inteligência espiritual? Para que eu e você possamos viver de maneira digna do Senhor. Ela não tem que ser uma inteligência, irmãos, carnal. Porque se for uma inteligência carnal, nós só vamos satisfazer e viver de forma para agradar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres. Mas ela tem que ser uma inteligência espiritual. Por quê? Porque quando nós pensamos na inteligência espiritual, é uma inteligência, irmãos, que não é conquistada na faculdade. Perceba que essa inteligência ela vai ser conquistada aonde? Aonde é que ela vai ser conquistada, essa inteligência? Na oração, irmãos. Paulo está orando, pedindo ao Senhor que Ele conceda a eles essa inteligência espiritual. Uma inteligência que nos leva a conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus de uma forma espiritual. Mas da forma carnal ou de uma forma terrena, material, nós não adquirimos isso, irmãos. Não conhecemos a vontade de Deus. Buscando o saber terreno. E não estou dizendo que isso é errado.
Não me interprete de forma errada. Devemos sim conhecer, estudar. Mas se desejamos conhecer a vontade de Deus com a inteligência espiritual, ela vem dele. Ela vem do Senhor. E ela é adquirida através da oração e da palavra do Senhor. Quando nós estudamos a palavra, quando nós oramos no Senhor, quando temos uma vida com o Senhor, pessoal, devocional com Deus, nós vamos adquirir dele essa inteligência. Vamos conhecer a vontade dele. Por quê? Porque estamos buscando na fonte. Aonde é a fonte que eu e você conhecemos o Senhor? Aonde é, irmãos, que nós conhecemos? Aonde é a fonte que nós conhecemos o Senhor? Oração, a palavra de Deus, irmãos. O salmista diz, no Salmo 119, no versículo 105, e lâmpada para os nossos. Vamos ler esse texto? Quem encontrar aí pode ler. Salmo 119, no verso 105. Se não me falha a memória, é esse. Ela é a fonte, irmãos. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. É a tua estrada, os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Aqui está a fonte. Nessa fonte, quando você mergulha nela e começa a beber dessa fonte, o conhecimento do Senhor, ela vem sobre a sua vida. A graça de Deus vem, irmãos. O Espírito de Deus fala, orienta, ensina, instrui, mostra o caminho, mostra a direção, mostra a vontade, mostra o querer, nos leva a se submeter a ela, a se ligar a ela, converte o nosso coração, santifica a nossa mente, purifica os nossos lábios, santifica os nossos olhos. Bendito seja o nome de Jesus. É a palavra de Deus que faz isso em nós. E Paulo está falando justamente sobre isso para esses irmãos. Está pedindo ao Senhor, olha, eu peço ao Senhor, eu não deixo de orar por vocês, pedindo que o Senhor faça com que vocês conheçam a sua vontade e que Ele conceda a vocês sabedoria e entendimento espiritual para as vossas vidas. É o que eu e você necessitamos diariamente, irmãos. Não há um crente em Jesus que não necessita diariamente, irmãos, da palavra de Jesus na sua vida. Não tem esse negócio de falar, eu já li a Bíblia 200 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Eu não necessito mais de ouvir a palavra de Deus. Eu não necessito mais de ler a palavra de Deus. Não, irmãos, nós necessitamos diariamente, todos os dias, constantemente guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ele. O que vai privar o nosso coração, guardar o nosso coração, santificar o nosso coração, purificar o nosso coração, nos fazer que o nosso coração seja vencedor do pecado, é a palavra de Deus na nossa vida. Não tem segredo nenhum, irmãos. Continua sendo a palavra de Deus para nós. Não tem métodos. O melhor método para me viver em santidade sempre será o mesmo. Palavra de Deus,
e oração na nossa vida. Ela guiará o nosso coração. Ela mudará o nosso coração. Ela transformará o nosso coração. E quando ela começar a fazer isso em mim e você, como assim ela tem feito em todos nós que estamos aqui, o Senhor tem feito isso em nós, irmão, diariamente. Em mim e você. Aqui não tem um crente mais santo do que o outro. Que chega aquele dia que vem dizer assim: hoje eu não preciso da palavra, porque eu já estou muito santo. Não, irmãos. Quando nós chegar nessa conclusão, e tem uma coisa, que é o dia que eu e você estamos mais necessitando dela, porque nós já estamos enganando a si mesmo. Mas nós necessitamos dela, como o salmista fala no Salmo 1. Que o justo, que o bem-aventurado, antes ele tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. É dessa maneira, irmãos, de dia e de noite. Perceba que é algo constante, que é algo que é todo o tempo, não é por algum minuto. É possível sim que você precise ler a palavra. Talvez você tire 1 hora para ler a palavra, falar com Deus. Talvez você não tire nem isso tudo. Talvez você tire 20, tire 10, tire meia hora ou tire mais. Independente disso, o que eu quero dizer é o seguinte: que a gente lê aquele momento, aquela palavra, mas ela fica no nosso coração, martelando e nós meditando nela o dia inteiro. Chega pela noite e nós ainda estamos pensando naquela palavra que foi lida pela manhã, ou que foi lida pela noite. Aí amanhece, aquele texto vem à mente, vem ao coração, e nós ficamos meditando na palavra de Deus. E isso ela vai santificando o nosso coração, vai purificando a nossa mente. Só quem faz isso é a palavra de Deus, irmãos. Então compreenda isso. Nós somos carentes, irmãos, todos os dias de orarmos e pedirmos ao Senhor, como o apóstolo Paulo fez. E nós temos um desafio também diário. Que desafio é esse? Nós temos a carência de pedir ao Senhor pela nossa vida, esse conhecimento. Mas nós temos um desafio diário de orar pelo irmão, pedindo para que o Senhor também conceda a ele todos os dias. Porque Paulo está orando pelos irmãos, pedindo a ele, sabendo o desafio que eles estão vivendo, enfrentando. E Paulo está pedindo ao Senhor por eles isso. E quem é de nós que estamos aqui, irmãos? E não enfrentamos o desafio também todos os dias? E sermos atacados, muitas vezes pela mídia, com a imoralidade, com a inversão de valores que nós temos presenciado. Tudo isso é ataque contra a nossa fé. Talvez você nem perceba, mas isso, irmãos, que acontece, essas inversões de valor, muitas vezes é pregando, dizendo que vale a pena não ter uma vida de santificação a Deus, que vale a pena viver uma vida de profanação, que vale a pena viver uma vida de mentira, que vale a pena ter uma vida de enrolada, que vale a pena viver uma vida de corrupção, que vale a pena roubar, porque não terá pena, não terá juízo. Todos os dias nós estamos vendo estampado, irmãos, aos nossos olhos. Então eu e você diariamente necessitamos desse conhecimento da vontade de Deus.
para entendermos que todos os dias, enquanto o mundo está pregando e falando que vale a pena ser depravado, imoral, adúltero, mentiroso, a palavra do Senhor está dizendo: vale a pena santificar o coração, vale a pena guardar a tua vida, vale a pena caminhar com Cristo, vale a pena esperar em Jesus, vale a pena servir a Cristo. É a palavra de Deus que diz isso para mim e para você todos os dias. Então glorifique ao Senhor, meu irmão, porque você ainda, aleluia, me deu toda essa imundice, ainda tem força para servir a Jesus, ainda entende que Ele é Senhor da sua vida, ainda compreende que Ele é suficiente na nossa vida. Sabe o que é que nos traz a certeza disso, irmãos? A palavra de Deus. É quando nós oramos o Senhor mesmo fraquinho. Não tem aquele momento, irmãos, que a gente ora bem fraquinho. Hoje eu orei bem fraquinho, pedindo a misericórdia de Jesus. E aí Ele traz força, traz ânimo, traz alegria, traz força, onde pé, renova. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela traz sobre nós segurança nele. É a palavra dele que faz isso em mim e você. E o apóstolo Paulo diz que é necessário, irmãos. É necessário nós conhecermos essa vontade de Deus. Termos esse conhecimento do Senhor, para que possamos ter a prática desse conhecimento de Deus, que Paulo diz dessa maneira. Que maneira? A maneira que nós começamos a compreender essa vontade de Deus. Quando nós começamos a compreender a vontade de Deus, entender, irmãos, nós buscamos viver de modo digno do Senhor, que agrade a Deus, glorifique o nome dEle. Para o seu interior, agrado. Não somente isso. Quando nós passamos a viver desta maneira, a ter esse conhecimento, essa compreensão do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, nós passamos a viver desta maneira de forma digna do Senhor, com temor, com obediência ao Senhor. Nós não vamos obedecer porque temos medo de Deus. Nós vamos obedecer porque amamos o Senhor, porque temos prazer de estar diante da sua presença, porque a presença dele é agradável, é perfeita, é maravilhosa, porque o nosso coração está, aleluia, cheio de alegria de querer servir o Senhor, e nós não obedecemos com medo de Deus fazer isso ou aquilo, nós obedecemos porque de fato temos um coração amoroso ao nosso Deus. Mas como isso nós conseguimos fazer é quando nós conhecemos essa vontade de Deus para a nossa vida. Aí vamos viver de forma digna ao Senhor. Aí isso é glorioso, irmãos, porque quando passamos a viver desta maneira, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, para o seu inteiro agrado, ou seja, para nós vivermos uma vida de agradar ao Senhor por completo. É quando isso começa a acontecer na nossa vida, irmãos. Paulo continua falando que isso gera fruto. Frutificando em toda boa obra. E crescendo no conhecimento de Deus. Põe o versículo 10 na tela, por favor. Dessa maneira, vamos ler juntos, irmãos. 1, 2, 3.
e crescendo no conhecimento de Deus. Compreenda isso. Como eu já falei, digamos que a irmã Irismar leu a Bíblia 20 vezes, 200 vezes, mas ela ainda necessita crescer no conhecimento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem um livro que é inesgotável, quanto mais você lê, mais você conhece, é a palavra de Deus. É o Senhor. Há uma frase que eu escutei isso há uns 15 anos, 14 anos no seminário, de um professor que ele disse que quando nós achamos que sabemos todas as respostas, Deus ele muda as perguntas para mostrar que nós não sabemos de tudo. Quando nós achamos que sabemos responder tudo sobre Deus, Deus começa a fazer perguntas diferentes, apenas nos mostrando, nos fazendo entender: você não sabe o suficiente a respeito de mim. Mas você precisa continuar a conhecer e a conhecer. E cada vez que você busca me conhecer mais, eu vou me revelar e fazer você me conhecer. E sabe onde é que nós encontramos isso, irmãos? É nas Escrituras. Você quer a prova disso? A partir de hoje, faça se quiser. Separe um livro da Bíblia, pode ser o menor, uma carta, e comece a ler todos os dias. Todos os dias você vai ver coisa diferente. Não é que a palavra de Deus se renove, é porque a gente muitas vezes lê de forma tão corrida que não atentamos para os detalhes do texto. Aí você lê hoje, tem um versículo que lhe prende, chama a atenção da sua vida, lhe chama a sua atenção. Aí quando for amanhã que você lê novamente outro texto, vai falar com você. Sabe o que é esse, irmãos? É a palavra de Deus, que é insondável, que é ilimitada, irmãos. Quanto mais você lê, mais você conhece sobre este Deus. E quanto mais você conhece sobre este Deus, mais Ele transforma nossas vidas. E quanto mais Ele transforma a nossa vida, mais vamos viver para a glória do Seu nome. E quanto mais vivemos para a glória do Seu nome, mais Ele será glorificado através de cada um de nós. E é isso que Paulo está falando. De conhecer essa vontade de Deus nos levará a viver uma vida digna do Senhor, de agradá-lo. Mas também nos levará a frutificarmos, a vivermos uma vida de boas obras, com frutificação que glorifica o nome do Senhor. E esse conhecimento desse Deus, ele vai crescendo dia após dia sobre nós. Então perceba que não é uma oração qualquer que o apóstolo está falando, fazendo por estes irmãos. Ele também nos leva a perceber, irmãos, e a compreender quão poderosa é a oração quando nós fazemos diante do Senhor. Pedir a Deus pela vida do irmão, pela vida da irmã, pela vida da igreja. Paulo tinha certeza que essa sua oração ela produziria fruto na vida dos irmãos de Colossos. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que as nossas orações pelos nossos irmãos, pela nossa casa, pela nossa vida mesmo, ela também produzirá fruto para a glória do nome de Jesus. Não oramos em vão, irmãos. Há um pastor que gosto muito dele, conhecido.
Que ele fala, ore até que algo aconteça. O que ele está dizendo é, não deixe de orar, continue orando. A oração é algo que precisa ser contínua, todos os dias, com intensidade, com motivação, com alegria, com devoção diante do Senhor. E na hora propícia, o Senhor produzirá fruto através da oração. Para nós concluirmos, irmãos, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e paciência com alegria. Assim vocês serão fortalecidos, assim como conhecendo a vontade do Senhor. Conhecendo a vontade de Deus. Vivendo de forma digna, com boas obras, frutificando, conhecendo mais o Senhor. Assim seremos fortalecidos com todo o poder. Este poder aqui, irmãos, é o Espírito do Senhor. É a plenitude do Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito Santo agindo na nossa vida. O poder do Espírito Santo na nossa vida. Com todo o poder, segundo a força da sua glória, da glória de Deus, e em toda perseverança e paciência com alegria. Nos produzirá, irmãos, perseverança, continuidade, mas também produzirá em nós paciência, que é o que muitas das vezes necessitamos diariamente dessa paciência do Senhor em nós. E aí ele fala, irmãos, que essa perseverança, essa paciência é com alegria. E sabe quem é que produz tudo isso, irmãos? É o Senhor. É Deus na minha e na sua vida. E aí ele fala, dando graça ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Perceba que Paulo ele traz tudo isso e ele conclui no 12 justamente falando isso. Dando graça ao Pai. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez, irmãos. Que os capacitou. Para quê? A participar da herança dos santos na luz. E é isso que nós precisamos compreender. Que a capacitação não é pela minha força. Não é pela inteligência. Que de fato a minha é bem pouquinha. Mas é pela força dele. A inteligência dele. A capacidade dele. Quando conhecemos o Senhor, irmãos, Ele nos concede isso na nossa vida. Compreenda algo nessa noite de Deus para a sua vida. Talvez você se sinta até eu sou incapaz para isso. Nós somos incapazes, irmãos, até para servir a Deus. Só que Ele nos capacita para servir a Ele. Ele nos capacita para viver em santidade. Ele nos capacita para caminhar na sua presença. Ele nos capacita para glorificar o seu santo nome. Ele nos capacita, irmãos, para resistir o diabo e se sujeitar a Ele diante da sua presença. Ele nos capacita, irmãos, aleluia, para participar da herança dos santos na luz.
Nós somos capacitados pelo Senhor, bendito seja o nome de Jesus, por esta herança gloriosa dos santos na luz. Quem é os santos na luz aqui? Eu acho que tem poucos santos na luz. Começa a quebrar agora esse. Ele que faz isso em nós, irmãos. Então saia daqui nessa noite compreendendo isso. Nas minhas incapacidades, há um Deus que é poderoso para me dar graça e me capacitar para viver para a glória do Senhor. Nós éramos incapazes de alcançarmos a salvação. Nós éramos incapazes de ser libertos do pecado e da escravidão. Mas o Cristo de Deus, Ele era capaz, não era, Ele é capaz. E trouxe sobre nós o perdão, trouxe sobre nós graça, nos libertou das garras do pecado, santificou a nossa vida, nos deu vida nova nele. E por isso estamos aqui para viver para a glória do Senhor. Cubra sua cabeça, irmãos. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, estamos diante da Tua presença. Ouvimos a Tua voz nessa noite pela Tua palavra, pelas orientações do Teu servo, apóstolo Paulo, que orientou os irmãos que estavam sofrendo, Senhor, por pressões e crise de heresias, de falsos mestres no seu meio. Mas o Teu servo estava orando a Ti por esta igreja. Senhor, nós oramos no Senhor nessa noite pedindo que o Senhor nos conceda a Tua graça, que o Senhor nos conceda o conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas, para a nossa casa, para a Tua igreja, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus também pelos nossos amados irmãos que não puderam estar aqui. Deus, os que se encontram enfermos, cura e sara nessa noite. Concede saúde mental, espiritual, física, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos crescer e continuar a prosseguir, a Te conhecer todos os dias para viver para a glória do Teu nome, praticando boas obras e frutificando, Senhor, ó Deus, e crescendo no conhecimento do Senhor. Abençoa a Tua igreja que veio para ouvir a Tua palavra, que ouviu a Tua voz, que adorou o Teu nome, que glorificou a Ti, Senhor. Deus, abençoa as nossas vidas. Que a Tua palavra produza em nós vida como ela é, Senhor. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.